Esses e os outros assuntos a seguir, vocês encontrarão no livro da Rede Salesiana de Ensino. Esse livro de apoio que a gente usa normalmente. Esse livro aqui, ó. Ok? Então, nós vamos usar este livro como base, como sempre usamos, desde o começo do curso. Ok? Então, aqui na página 30, da página 30 em diante, vocês encontrarão todos os assuntos que nós estamos vendo aqui. Perfeito? Muito bem. Então, vamos seguir com a nossa análise sobre o trabalho da força elétrica. Primeiro, vamos lembrar do seguinte: como acabamos de ver, o trabalho realizado pela força elétrica para levar o corpo de um ponto A até um ponto B é exatamente igual à variação da energia potencial, ou seja, a energia potencial do corpo em A, da onde ele sai, menos a energia potencial do corpo no ponto B, que é onde ele chega, tá? Que é igual também, como a energia potencial vai sendo transformada em energia cinética, então isto aqui é exatamente igual a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Perfeito? Essa é a definição básica que nós usamos para trabalho da força elétrica. Então, veja aqui, essa expressão vai ser muito importante ao longo do curso. Perfeito? Vimos também que o trabalho para levar um corpo de A até B, para a força elétrica levar um corpo de A até B, também pode ser calculado como carga vezes o potencial em A menos o potencial em B. É óbvio que essas expressões são todas idênticas, ou seja, uma sai da outra. Então, na realidade, eu posso calcular o trabalho usando tanto uma expressão quanto a outra, que o resultado é o mesmo. Perfeito? Está aqui. Certo? Então, esse detalhe é um detalhe importante. Lembrando, nunca esquecendo da formulinha da energia potencial, da formulinha da energia cinética, da formulinha do potencial. Tá certo? Agora cabe uma pequena análise aqui, uma análise importante. Analisando a fórmula do trabalho. Tem duas circunstâncias muito importantes que nós não podemos deixar de observar, que é o seguinte: primeiro, o trabalho, que é uma grandeza escalar, porque a energia é escalar, ela pode dar tanto positiva como negativa. Então vejamos, o que significa isso? Qual a interpretação que nós temos que dar a isso? Observe, se o trabalho para deslocar um corpo de um ponto A até um ponto B, se o trabalho realizado pela força elétrica for positivo, o que isso significa? Primeiro, o trabalho será positivo quando esse trabalho for efetivamente realizado pela força elétrica, ou seja, a carga tivesse um movimento espontâneo. Então, o trabalho positivo é um trabalho realizado pelo campo elétrico, ou realizado pela força elétrica, melhor dizendo. Perfeito? Isso acontece quando a carga tem o seu movimento espontâneo. Você soltou no campo, largou e é simplesmente a força elétrica que levou a carga a andar. Então, esse trabalho vai dar positivo. Perfeito? Agora, e negativo? O que significa? Bem, o trabalho negativo, trabalho menor que zero, ele vai ocorrer quando, na realidade, a força elétrica estiver resistindo ao movimento da carga. O que significa isso? Imagine que nós temos aqui aquela carga positiva que nós vimos anteriormente. Aquela carga criando o nosso campo elétrico.
Imagine que um operador externo, alguém de fora, eu, por exemplo, alguém, vai pegar esta carga de prova aqui, também positiva, essa carga de prova também positiva, e vai levar esta carga de prova, forçá-la a aproximar-se da carga quesão. Aqui, vamos levá-la para cá, tá? Eu vou fazer com que ela adquira uma velocidade, adquira um movimento para cá. Ora, ela não está movimentando-se de maneira natural. Ela está indo contrário ao campo elétrico, contrário ao movimento natural do campo. É realizado por um operador externo. A força elétrica é uma força de repulsão, estaria repelindo essa carga, fazendo ela ir para lá. No entanto, tem um operador externo trazendo esta carga para cá, de tal maneira que a força elétrica está resistindo a esse movimento. Então eu digo que a força elétrica realiza um trabalho resistente. O trabalho negativo é um trabalho resistente. É um trabalho resistente. O trabalho resistente, o trabalho resistente, eu digo que a força elétrica realiza o trabalho resistente quando ela está resistindo ao trabalho realizado por um operador externo. Perfeito? O trabalho resistente existe. O trabalho será resistente. O trabalho será resistente quando a força elétrica estiver resistindo ao movimento forçado. Será resistente quando a força elétrica estiver resistindo ao movimento forçado por um operador externo. O trabalho será resistente quando a força elétrica estiver resistindo ao movimento forçado por um operador externo. Perfeito? Então, basicamente, isso é o que nós temos que saber sobre o trabalho realizado pela força elétrica. Ok? Agora, precisamos fazer exercícios, treinar um pouquinho, para poder seguir com a teoria. Ok?